Fotografia, a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando essa em uma superfície sensível à luz. Hoje vamos adentrar na história da arte e como a fotografia se qualifica nesse meio. Arte. O que define? Seria ela o que retrata? Como é criada? A beleza por trás de uma criação? Hoje, em meio a tantas criações artísticas e o surgimento da fotografia, quais representações e registros poderiam ser considerados arte? Ao longo da história da humanidade, a arte passou por muitas transições. Tivemos as pinturas rupestres em 40.000 a.C. como registros de linguagem, progredindo para a arte na antiguidade, com o desenvolvimento das técnicas de representação 3D. Passamos pela arte na Idade Média, com representações chapadas e voltadas para a temática cristã, e em seguida o renascentismo, com criações revolucionárias e que resgatam a beleza da antiguidade. A seguir, tivemos a introdução dos movimentos rococó e barroco, que abriram as portas para a idade contemporânea, com o neoclassicismo, o romantismo, o realismo e o impressionismo, seguido pelas vanguardas europeias, o impressionismo e a mudança dos segmentos da arte com a instauração da fotografia. Porém, não foi desde sua criação que a fotografia foi legitimada como expressão artística. Vamos investigar quando, como e onde a fotografia passou a ser considerada uma arte. Na década de 40, a fotografia ainda não era legitimada como arte. E como é que ela poderia ser classificada como tal? Por meio da incorporação e aceitação dela em um acervo dos museus. Naquela época, a arte era aquela que se configurava nos padrões de um museu como sistema de arte, uma rede complexa de agentes que conferem significado social à obra de arte. Mas, até aquele momento, a fotografia não era conhecida pela maioria das pessoas. Então, como é que ela se tornou uma categoria artística? Primeiro, é importante notar que não foi do nada. Ao longo das bienais, houve uma demanda pela inclusão de fotografias nas exposições, que começavam com algumas exposições do Photocine Clube Bandeirante, mas a criação de um acervo ainda não estava nos horizontes. O golpe militar de 64, no entanto, fez uma grande reviravolta no Brasil. Instaurou no país um regime ditatorial violento e duradouro. As artes, que antes tinham foco em criações mais abstratas e esteticamente aprazíveis no Brasil, perderam lugar para o fotojornalismo e as denúncias visuais da época do regime militar. E foi assim que a fotografia documental e o fotojornalismo conseguiram legitimidade para ingressarem nos museus do Brasil. Vale contextualizar que as bienais de arte em São Paulo já haviam mostrado a inclusão de obras de arte que incluíam fotografias. Porém, a fotografia ainda não havia ganho uma categoria específica de premiação ou exposição. Na 8ª Bienal de São Paulo, houve finalmente uma inclusão da fotografia artística. O acontecimento foi divulgado nas comunidades fotógrafas de todo o mundo, dando pontapé para que São Paulo reconheça a arte fotográfica como arte digna de estar em uma exposição. Após algumas tentativas bem-sucedidas de mostrar o valor da fotografia e o seu lugar no museu, o professor Zanini, diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, conduziu uma comissão de artistas que criaram um setor de exposição oficial de fotografias. Esse grande passo levou na década de 70, a criação do primeiro acervo nacional de fotografias no MEC. Além disso, vale lembrar que a Kodak patrocinou o ingresso da fotografia no acervo e favoreceu a institucionalização desse tipo de fotografia no Brasil. Bom, depois de saber tudo isso, o que a gente pode concluir que torna uma fotografia arte? Ao longo das décadas, vários artistas fotógrafos tiveram visões diferentes sobre o que é a arte. Nos 40, Christopher Phillips disse: o museu passou a valorizar a fotografia não enquanto imagem reprodutível e versátil, mas enquanto objeto de coleção, pautado por valores como raridade, autenticidade, expressão pessoal e virtuosismo técnico. Depois, nas décadas de 1970, a fotografia era classificada como arte se fosse relacionada à pop art, a arte conceitual ou a prática artística de caráter experimental. De 1980 adiante, os critérios passaram a ser o uso de planos frontais bem delimitados, o estabelecimento de diálogos com a tradição da pintura renascentista e o uso da cor e grande formato. Agora, quais são os critérios a serem utilizados? O que é que torna a fotografia arte? Meu nome é Luciana Napoli da Silva, sou formada na UFO, curso de Artes Visuais, e eu me formei em 2003. Eu atuo na rede municipal de educação e na rede privada também. Dentro do academicismo, né, pra mim, assim, é um pouco diferente. Então a arte, pra mim, ela tem tudo, nos objetos, nos desenhos, nas pinturas, que tem beleza, que tem criatividade, tem cor, que tem alma. A fotografia, eu acho que é uma das linguagens artísticas que eu acho mais assim, poéticas. Captar aquele momento, momentos bons e ruins. Eu acho que ela tem sido banalizada. E hoje a fotografia, todo mundo
tira uma foto por tirar. É um banalizar para um lado, mas por outro lado, a gente hoje tem a possibilidade de tirar a foto, começar a olhar as coisas, o olhar fotográfico da beleza, dos ângulos, o nome da efemeridade, coisas que não voltarão mais, registros importantes da história. A fotografia é mais formas de arte. Ela é sozinha, por ela só, arte. Eu não vejo ela como um complemento. Uma fotografia em preto e branco, fotografia colorida, a fotografia que é histórica, contar toda uma história que está ali, existe um encantamento muito diferente. Registrar as pessoas, os lugares, os detalhes, transmite a mensagem por si sozinho.